Bem, olá turma. A gente vai seguindo aí com nossas discussões do bimestre, tratando de um período da história importantíssimo para a gente entender diversas outras temáticas, que é a famigerada Idade Média, tá? É, Nas aulas anteriores, conseguimos concluir a nossa conversação ali sobre a Antiguidade. E quando eu chego em Idade Média, geralmente eu sempre acho necessário deixar vocês cientes sobre do que mais se trata esse período. Então, a gente vai seguindo hoje, tentando entender do que se trata aí essa Idade Média. E aqui eu queria só fazer um adendo, tá? Vocês não podem pensar a história fatiada. Isso é uma coisa que a gente já conversou outras vezes, mas vale a pena a gente sempre estar reforçando isso, tá? Essa divisão que é feita na história entre antiguidade, pré-história, idade média, idade moderna, isso funciona como um recurso didático. Vocês não podem pensar a história toda rachada, como se o pessoal da antiguidade clássica dormiu, acordou, já era idade média, tudo mudou de repente. Não, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muitas culturas seguiram com vários padrões sociais e culturais ainda de outros períodos, então as mudanças elas não são urgentes, é todo um processo gradual de transformação, tá? Geralmente a Idade Média ela se enquadra no período que vai da queda do Império Romano Ocidental ali, né, em 476 e vai até a queda de Constantinopla tempos depois em 1453. Então um período de 10 séculos, tá, nesse meio tempo. E o termo Idade Média ele não é um termo próprio da época. Essa nomenclatura ela foi dada pelos iluministas ali por volta do século XVIII, tá? Do que se trata o termo Idade Média? O pensamento iluminista ele tratava o período medieval como sendo um atraso, tá? Segundo eles, houve um enrijecimento das ciências, do desenvolvimento, enfim, era até chamado por alguns de Idade das Trevas, que não teve um desenvolvimento como é que eu posso falar, da literatura, enfim. Mas isso se mostra como uma verdadeira falha, tá? Se a gente parar para analisar o desenvolvimento da cultura ocidental, a gente vai ver que muitos dos países que nós conhecemos surgem na Idade Média através dos conflitos medievais. Algumas tecnologias de navegação surgem no finzinho do período medieval, tá? Muitos dos textos que chegaram até nós da Antiguidade Clássica, só foi possível esse acesso graças ao trabalho de muitos monges e religiosos medievais que tiveram todo o trabalho de transcrever, sabe, esse produto. Então, são detalhes, são situações que vale a pena a gente se atentar, que vale a pena a gente prestar atenção, ter um tato a mais para a gente associar uma coisa com a outra, tá? Então, o medievo ele se atrela muito a esses contextos, tá? Então, entender a Idade Média, a gente entender esses nuances, beleza? E aqui a gente vai ver uma diversidade de sociedades, de mesclas culturais que são importantes para entender o período. Então, a gente vai fazer alguns retornos temporais, essa aula é super curta e ao mesmo tempo super importante. Então a gente vai fazer alguns retornos e algumas explicações para que vocês entendam um contexto maior. Então, a gente analisou que em Roma, né, ela passou por um período de crise fortíssimo, né? Sucessão constante de imperadores, né? Até que a gente teve aquela questão da tetrarquia se estruturando, problemas econômicos, não dava para se estruturar. E além disso tudo, ainda se tinha a questão das invasões bárbaras germânicas ali, que forçavam mais ainda essa situação em Roma. Isso obrigou, inclusive, né, durante o governo de Constantino, a separação política de Roma, com a Roma Ocidental e a Roma Oriental, para tentar, de certa forma, é, trazer ao Império uma administração mais centrada, resolver alguns conflitos, né? Só que a pressão que existia vai forçar muitas pessoas a saírem da cidade e irem morar no campo. Com isso a gente vê o desenvolvimento do que a gente vai chamar de ruralização, tá? Essa transição da cidade para o campo. Esse processo é interessante porque ele acaba formando estruturas no campo de pessoas que estavam buscando novas formas de viver sua vida. Além da crise de escravos também que existiu na época, que vai fazer com que exista mão de obra também para essas pessoas. Tá? Então, com
todo esse processo, além de algumas relações que nós vamos estar vendo diplomáticas, acaba acontecendo que os germânicos conseguem conquistar a capital da Roma Ocidental e em 476 a Roma Ocidental, perdão, cai e temos aí o início do que a gente vai chamar de Idade Média. A Roma, no Ocidente ali, Constantinopla, que depois vai se tornar o Império Bizantino, se mantém firme, de pé e constante. Futuramente a gente vai estar estudando esse período da história, tá? Com essa transição, por causa do processo de ruralização que eu estava explicando para vocês e das estruturas, nós vamos ver o desenvolvimento do que a gente chama de colonato. Eu já falei na outra aula e eu repito para vocês o que é colonato, tá? De uma maneira muito sucinta, muito simples, o colonato ele consiste em uma relação onde você, ou melhor, o camponês aqui, tá? Ele vai trabalhar para um proprietário, ou seja, ele vai trabalhar nas terras de alguém. Em troca, ele vai acabar recebendo uma parte do que é produzido, tá? E o todo, a maior parte, fica para o proprietário da terra em si, tá? Essa relação a gente chama de colonato. Você recebe ali como posso colocar para vocês, aquela terra, aquela extensa, aquele território, e em troca você reduz sua mão de obra, vai estar trabalhando ali para produzir naquelas terras que, no geral, não são suas, pertencem a outra pessoa. Tá? Espero que tenha ficado clara a explicação. Tá? Seguindo, que é outro detalhe importante para a gente entender, tá? É que os povos germânicos eles vão ser fundamentais na formação da cultura medieval. Esses povos que gradativamente vão acabar entrando dentro da Europa, no slide da aula passada, vocês vão conseguir observar isso aí, tá? Como esses germânicos vão acabar entrando muito dentro do território, a cultura desses povos vai acabar se mesclando demais com as culturas dos povos romanos, tá? Que viviam também nesse espaço. Então, nós tínhamos diferentes culturas germânicas, tá? E podemos falar até de algumas, como os godos, os saxões, os suevos, os alamanos, os burgúndios, os ostrogodos, tá? Eram vários povos visigodos, eram vários povos que habitavam toda essa região e que mantinham um contato, e cada vez mais esse contato foi ampliado, tá? Com as relações aí, entre as relações, claro, com os povos romanos. Esse mapa que eu estou mostrando para vocês é um de outros que vocês podem encontrar até da expansão germânica, que eu vou até trazer ele para vocês em outras aulas, que ele é bem mais elaborado, ele consegue tratar bem todo esse processo de desenvolvimento aí dos povos germânicos dentro do território, tá? Uma coisa muito particular dos povos germânicos é que eles tinham uma relação fortíssima com o combate. Tanto que as crianças eram incentivadas à luta. Né? Você crescer como um guerreiro, um honrado, forte, ser reconhecido, era um elemento muito importante na vida de um germânico. Tá? E isso era transmitido. Então esses povos se desenvolviam dentro de classes de guerreiros. Essas classes de guerreiro formavam o que a gente chama de comitatos, que consiste em que são grupos, né, unidos em volta de um chefe. Esses chefes germânicos, com o passar do tempo, eles vão acabar ganhando mais prestígio, mais fama, mais força e vão acabar aí se tornando reis e assumindo o status de poder cada vez maior, que é outro elemento interessante para se entender essa cultura germânica, tá? E dentre os povos germânicos é fundamental que a gente tenha um olhar direcionado para os francos, tá? O que é que acontece? Durante muito tempo os francos eles vão conseguir expandir muito seu poder na região da Gália e futuramente também dentro do território romano. Dentre as famílias francas, uma se destaca bastante, tá? Dentre os líderes, perdão, né? Dentre os líderes francos, um se destaca bastante, que é um cara chamado Meroveu. Ele vai ser conhecido por suas conquistas e tudo mais. Mas só que o detalhe não necessariamente vai ser Meroveu, e sim sua dinastia, os filhos de Meroveu que vão dar continuidade ao seu reinado, principalmente Clovis, tá? Clovis ele nasce ali por volta de 482, vive até 411 e ele é considerado o principal rei franco na história desses grupos, porque Clovis ele vai ter uma estratégia, além de ser um grande conquistador, ele vai conseguir manter boas relações com outros grupos.
E essas relações elas vão acontecer principalmente por causa do relacionamento que ele se desenvolve com uma princesa da Burgúndia que era cristã. Esse relacionamento, esse casamento, vai fazer com que Clovis ele sofresse uma menor rejeição no processo de expansão e conquista. E isso vai fazer com que ele expanda seus poderes e consiga inclusive apoio da Igreja Católica. Então, Clovis ele vai ser considerado um cara importantíssimo na história dos francos justamente por isso. Aí do lado você tem até uma imagem representando o batismo de Clovis, né, quando ele se torna católico, sabe? E aqui nós temos o que entendemos como o início da dinastia Merovingia. Ela recebe esse nome Merovingia por causa de Meroveu, o seu, uma das suas principais figuras, e aqui dá início mesmo a essa linhagem, tá? A dinastia Merovingia, né, depois de Clovis, ela vai acabar passando por um processo bem complicado, porque não vão ser mais os reis francos que vão governar, eles vão estar muito estáveis, então eles vão acabar passando aí o poder para funcionários públicos, né, o príncipe do palácio, essas coisas. Dentre o presidente do palácio, perdão, dentre essas figuras, né, um desses funcionários, tá? Ele acaba tomando o poder para si, dá um golpe e assume como novo rei. Esse cara é chamado de Pepino, o Breve. Breve porque ele era baixinho, tá? E aí nós iniciamos uma nova dinastia que vai receber muito apoio da igreja, inclusive, tá? Vai receber diverso apoio, principalmente pelo fato de que no início do governo de Pepino, ele acaba conseguindo manter boas relações com a igreja após recuperar territórios que pertenciam. E aí nós vamos ter a formação aí do Estado do Vaticano, a doação ali, tá? A dinastia iniciada por Pepino, ela vai se chamar dinastia Carolíngia, principalmente por seu sucessor, um cara chamado Carlos Magno, que ele vai ter um grande peso na história do Ocidente, tá? É um dos nomes de maior peso aí no desenvolvimento da história da Idade Média. Tranquilo? Aí uma atividadezinha tranquila para vocês, duas questõezinhas, tá? Leiam um livro porque nós temos um trato com um conteúdo mais detalhado, vale a pena. E estamos aí. Muito obrigado, valeu, tchau.